Você fazer um investimento em um índice, você está fazendo um investimento no mercado como um todo, no movimento global do mercado. O investimento em um índice, especificamente num índice de bolsa, quando você pensa no SP500 lá fora, se você olhar para trás, a performance tem sido espetacular nos últimos anos. Mas como a gente fala até por força de lei, performance passada não garante performance futura. E o que esses índices demonstram, o comportamento deles ao longo do tempo, é que a volatilidade deles é muito grande, né? Quando o mercado tá favorável, esses índices sobem muito, em momentos mais complicados os índices tendem a cair muito. Eu acrescentaria, especificamente em relação a essa questão, o momento em que a gente está, porque a gente vem de um período de duas altas históricas, tanto do ponto de vista do mercado de ações, quanto dos títulos de renda fixa, que à medida em que a taxa de juros cai, os títulos de renda fixa sobem. Então a gente está olhando no momento em que a gente provavelmente teve os dois maiores mercados de alta da história de renda fixa e do mercado de ações. Se a gente pegar um horizonte temporal onde o mercado de ações não tenha sido tão favorecido, e que sempre acontece, a gente vai ver que os ETFs nesse momento vão ser uma escolha bem mais fraca ou bem menos favorecida. Acho que não dá para deixar de dizer que a partir de 2008, 2009, quando o Fed interferiu no pós-crise, a injeção de liquidez que se deu a partir desse momento inflou muito os preços dos ativos. E o que acontece no caso específico do S&P, que acho que para o ponto que o Rodrigo estava fazendo anteriormente, é um índice que os brasileiros gostam muito por achar que está simplesmente replicando o mercado americano. Não é bem o caso, porque o S&P funciona de forma a amplificar o ganho das maiores empresas. Assim, quem cresce mais em determinado período passa a representar um peso maior dentro do índice. Então, se você pensa desde 2008, 2009, as Big Techs tendo a performance que tiveram, elas contribuíram muito e, portanto, hoje representam mais de 30% do índice. Então, você não está simplesmente replicando o mercado americano, você está mais concentrado em um determinado setor. Ao longo do tempo, né, como quase tudo que acontece no mercado, quando uma coisa dá muito certo, ela tende a ser replicada e copiada de várias formas diferentes. No caso específico dos ETFs vinculados aos índices, quer dizer, começou vinculado a um índice especificamente e gradativamente você passou a ter vinculados a índices de empresas de tecnologia, índices de empresas de biotecnologia, índices de empresas menores, maiores, focadas em exportação e coisas dessa natureza. Então, o que aconteceu na prática, quando você hoje em dia pensa em investir em ETFs, você simplesmente teve uma transferência da questão entre investir em escolher a empresa na qual você queria investir ou escolher qual ETF especificamente que você queria investir. A questão central, problemática dos ETFs é que não existe filtro de governança. Então, a forma de seleção dos ativos que estão dentro desse ETF não passa por um critério de quem está tocando, quem está tomando as decisões, e isso, na nossa visão, é fundamental. A outra razão, eu diria que muitos desses ETFs têm uma concentração setorial mais profunda do que eles aparentam. Então, existe uma ideia dos investidores de que se você está investindo num ETF que tem 500 empresas ou mais, você está mitigando o risco, diversificando o número dos ativos nos quais você está investindo. Isso não é o caso pela forma que esses índices são compostos, e que tendem a aumentar a participação e o peso de certas empresas e certos setores, dado a sua evolução de preço ao longo do tempo. Eu acrescentaria isso que a Antônia falou, que os ETFs, apesar de serem mais baratos do ponto de vista de custo de administração, ele muitas vezes pode ser um barato que sai muito caro. Por quê? Porque os ETFs, na realidade, seguem índices que têm regras de formação, que, como ela falou, não levam em consideração alguns fatores fundamentais como governança. E, além disso, eu acho que uma coisa que vem acontecendo ao longo do tempo é que, primeiro, a gente está passando por um mercado de alta histórico. Então, na medida em que os ETFs replicam
as principais ações de mercado, e essas ações tiveram uma alta histórica desde a crise de 2008, a gente está olhando para uma janela muito favorável especificamente para os índices, por consequência para os ETFs vinculados aos principais índices. O segundo ponto que eu acho que é importante colocar é que, como toda ideia que dá certo, que o mercado começa então a replicar e cortar e emendar de várias formas diferentes, é que se no começo a gente tinha um ETF vinculado à principal bolsa americana, a gente passou hoje em dia a ter uma quantidade imensurável de ETFs, quer dizer, ETFs ligados à Bolsa de Nova York, ligado ao Dow Jones, ligado às principais 2.000 menores empresas listadas nos Estados Unidos, biotecnologia. Você pode escolher várias coisas dessas. E o problema de você poder escolher entre várias coisas dessas é justamente que você acabou replicando o problema original. O problema original era você escolher em que ação investir. Hoje em dia, se você pensa em investir em ETF, você primeiro tem que gastar um bom tempo tentando decidir em qual ETF você vai investir. E como os ETFs são, como eu falei, de uma certa forma, índices burros, em geral constituídos em função de liquidez ou critérios objetivos e não em critérios de qualidade, você acaba, no final das contas, fazendo um esforço de seleção dentro de um universo que é menos favorável para você encontrar uma boa solução do que dentro do universo de empresas. A gente acredita muito mais num tipo de gestão que avalia qualitativamente e quantitativamente o mercado para decidir se é um bom momento para estar tão exposto ou se é um bom momento para ter uma posição relevante em caixa. Então, acho que o investidor que aloca o seu patrimônio nesses índices perde a oportunidade desse ganho após quedas de mercado, porque ele vai estar sempre 100% exposto e não tem um critério por trás disso.